Dia nublado. Casas, prédios, torre de uma antena. Ao fundo, morro com a igreja da Penha. Homem próximo ao parapeito de uma varanda. Sou Joel Nascimento, nascido em 1937, 13 de outubro de 37, consequentemente 76 anos. Nascido na Penha, subúrbio da Leopoldina. Sou músico e carrego uma deficiência auditiva. O meu despertar para a música foi aqui mesmo no subúrbio, dentro do choro. Eu tinha na mão um cavaquinho e nasceu um músico nato e cheguei, já peguei e saí tocando. Isso é coisa natural, isso acontece toda hora. E, posteriormente, eu assistindo a um filme da vida de Chopin, que é uma fantasia, né? Eu fiquei fascinado pelas poloneses, pela música chopiniana. Em 1969, eu ganhei um bandolim. E comecei, por advogado já falecido, e comecei a tocar o bandolim e frequentava uma roda de choro na Tijuca, no Dino, César Faria, pai de Paulinho da Viola, Del Rian, uma turma, mas com cavaquinho. E uma certa vez, eu chegando lá, encontrei um bandolim feito de encomenda no bandolim de ouro, dado por esse dono da casa. E eu passei aí a tocar bandolim. Posteriormente, meu irmão me apresentou o João Nogueira. Isso eu estou resumindo a história, né? Me apresentou o João Nogueira em Paquetá e ele cantou uma música para mim, dele do Paulo César Pinheiro, Braço de Boneca. E eu comecei a fazer uns floreios por trás, ele ficou encantado. E disse, olha, eu vou começar a gravar o meu disco segunda-feira e quero que você grave comigo. Na semana seguinte me ligaram, que era da EMAI Odeon, para mim comparecer ao estúdio às 9 horas para gravar. Poxa, cheguei lá, me vi no meio de Paulo Moura, Gino, aqueles artistas famosos, Geraldo Vespar. Eu digo, meu Deus, isso aqui que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu fui gravando e o pessoal adorou, né? O disco saiu, foi um disco que fez até um certo sucesso, e aí começou a minha carreira, né? Profissional, ganhando, e já tinha vários trabalhos para bandolim, dentro da própria gravadora, eu comecei a fazer, meu Deus, ganhava por dia o que eu não ganhava em 3 empregos por mês, ganhava mais por dia o que eu ganhava em um mês, em 3 empregos. Agora você vê, comecei a gravar profissionalmente, gravar com o João Nogueira, como eu falei para você, e depois trabalhei com a Beth Carvalho, e o João, tudo com bandolim, e fazendo shows sozinho. E o João Nogueira arregimentou, conseguiu para eu fazer um disco na EMAI Odeon. Aí propôs gravar samba, arrumou um arranjador espetacular, que era o Geraldo Vespar. Aí que comecei realmente a minha carreira. E fiz com um contrato de 4 anos com a EMAI Odeon, gravei 4 discos, entendeu? Esses 4 discos foram gravados nos meus 4 anos pela EMAI Odeon. O Tributo ao Jacó do Bandolim foi lançado pela Warner, mas foi gravado sob contrato com a EMAI Odeon. Em pé, Joel com a capa do disco de vinil Choro na Praça. Em seguida, ele segura uma pilha de CDs. Com a minha deficiência auditiva, eu tinha um ouvido regularmente bom, que era esse. O esquerdo. Então, deu para mim ter um início de carreira. E conforme a idade, eu fui piorando do ouvido, que chegou a culminar. Hoje eu perdi os dois. Então, eu tinha um problema, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Essas notas aqui, essa, eu sei que ela existe, eu escuto ela assim, ó. Então, eu estudo na região grave e para tocar na região aguda. E na região aguda fica na mente, eu olho para onde eu vou tocar, estudo. Essa só. Aqui, ó, onde eu venho. Marcinho é um excelente bandolinista.
E ele toca violão, então ele veio dar uma força aqui para mim. Obrigado, Marcinho. Os dois tocam sentados no sofá. Então, é uma coisa muito nervosa de eu estar atrás dos bastidores de um teatro, com uma orquestra de música clássica, e eu tocar um concerto. Nervoso, que eu não escuto os violinos. Tem hora que fica aquele falta, e eu tenho que ter tudo gravado ali. É uma adrenalina terrível. E eu tenho comigo, que eu digo, isso é uma ajuda divina, porque eu sempre me dei bem, rapaz. Eu sempre fui um músico que não tive radicalismo como o Chorão. Eu tenho músicas compostas para piano, músicas contemporâneas, tenho música moderna. Eu tenho uma abertura grande, tive conjunto de baile, fazia muito baile, tocava tchá-tchá-tchá, bolero, mambo, rock, isso tudo. Então, no piano ou no acordeon, que eu também estudei acordeon. Então, eu não tenho preconceito quanto à música. Então, eu comecei a fazer parte e dei uma nova dimensão direcional ao instrumento. O instrumento era usado dentro de um tipo de música. E essa abertura eu tenho orgulho de dizer que foi através de mim, através do meu primeiro disco. Ele é tocado com piano elétrico, sintetizador, fazendo nisso, nessas coisas todas, com esse tipo de instrumental. Eu fui aproveitado pelos arranjadores, fiz trilhas de novela. Janete Claire era uma que adorava minhas músicas, né? Eu tocar nas trilhas da novela, que o Geraldo Vespar quem fazia os arranjos. Tem umas 3 novelas dela que eu toco, eu faço a sequência harmônica por trás, né? A música, para mim, é a minha vida. Eu acho que a música é uma coisa muito divina, é coisa suprema, entendeu? E ela faz muito bem a pessoa. Quem convive com música tem um temperamento, uma condução de vida mais bonita. Olha para o céu, gosta de flores, entendeu? Então, a música traz tudo isso para a gente, para mim principalmente. Eu sinto assim, eu acho que todo músico se conforta dentro desse quadro que eu falei. Sobre o móvel, placa do Prêmio Playboy de Música Popular Brasileira, caneca, taça, miniatura de violão e um pedaço de pedra-sabão escrito Joel. A primeira vez que eu viajei para o exterior, eu toquei numa das maiores casas de teatros do mundo.
Foi em Nova York, o Tully Hall, o Lincoln Center. Fui com Arthur Moreira Lima, Paulo Moura, Rafael Rabelo. Foi uma coisa muito linda, um show lindo que nós fizemos lá. Posteriormente, eu viajei para a Alemanha com o Sebastião, gravei na Alemanha com o Sebastião Tapajós, e depois comecei a viajar sozinho, com músico, às vezes ia com o Paulinho da Viola, às vezes com o Paulo Moura, mas eu como solista. E viajava também como solista. Eu fui ao Japão, gravei disco no Japão. Fui com a Nara, fui com a Elisete, Zimbo Trio, com Altamiro Carrilho. Então, e fui sozinho também, com o grupo que eu tocava. Então, eu tenho assim, os Estados Unidos, eu tenho 2 discos gravados lá, Festival do Novo México, toquei música com orquestra lá, quer dizer, eu sou um músico, eu me considero muito... minha carreira como bandolinista, eu acho que o concertista que eu queria ser, eu acho, em parte, veio dentro do bandolim, na minha vida com o bandolim. Vivaldi escreveu para bandolim 1400 e pouco, um pouco antes de Bach. E vai por aí. Esse é um pedaço de um concerto para 2 bandolins de Vivaldi. Até eu gravei com o Hamilton. Eu digo que eu toquei na região aguda, sem ouvir. Essa nota aqui, eu já escuto, mas essa aqui não. Entendeu? Em pé, Joel segura alguns CDs e os coloca sobre uma poltrona à frente dele. Eu tenho perto de 22 discos individuais gravados entre Brasil e exterior e com participações, outros tantos discos, como músicos como Arthur Moreira Lima, com o próprio Radamés, e com cantores eu fazia normal, era acompanhante. Mas discos solos eu tenho com Moreira Lima, tenho com alguns músicos convidados. Joel e Márcio. Eu sou plenamente realizado dentro da música. Dentro da minha... Do meu conceito, dentro da minha dificuldade, dentro da minha condição de vida, entendeu? Eu acho que a música, eu me realizei dentro da música, dentro da minha ótica, eu me realizei dentro da música. Eu posso não ser gênio para qualquer um, mas eu sou gênio para mim. Voltamos agora com mais um pouco sobre a vida de Joel Nascimento. Jardim. Joel em pé em frente a um arbusto de flores vermelhas. Entrevista em uma sala. Quem fala é Joel Nascimento, nome artístico. É Joel do Nascimento, nome sério. Minha mãe era uma pessoa hiperdotada, sem cultura nenhuma, mas uma cultura nata, incrível, incrível. Meu pai veio para o Rio de Janeiro, era pernambucano, veio para o Rio de Janeiro, trabalhou na Maria Mercante, depois fundou uma oficina mecânica, foi aí que ele criou a gente. E ele me dava apoio, né? Eu estudei acordeão, ele que pagou essa coisa toda, o curso de piano. Então, sempre me deram apoio. A minha mãe nem se fala, né? O apoio incrível. Tem que falar um pouco do meu irmão, porque ele que foi a base para mim tocar, com o cavaquinho. Ele, em uma semana, ele aprendeu uma opção de acorde no violão, cismou de aprender para me acompanhar. Era um boêmio incrível, mas era uma pessoa de um coração fabuloso e me ajudou muito. Fotos em preto e branco. Joel de terno ao lado da esposa vestida de noiva. Eu conheci a Maria Helena, minha esposa, através do meu concunhado, né? Que ele era muito meu amigo e se agarrou comigo, era um colega. E cismou que eu tinha que conhecer ela, que era difícil conquistar, não sei o quê, papapá. Eu fiz um desafio com ele e fui lá e comecei a namorar. Mas o negócio foi mais ou menos assim. Foi tipo um desafio que eu fiz com ele, porque ele namorava a irmã dela.
O negócio foi esse, que ele namorava a irmã dela, então a gente ia namorar junto. Eu tenho 49 anos casado, mais 8 anos de namoro. Eu sou Maria Helena Oliveira do Nascimento, esposa do Joel do Nascimento. Conheci ele com 15 anos, comecei a namorar com 15 anos, né? E ele tinha 20. E ali fomos namorando, aí ficamos 3 anos noivos e casamos. Eu acho ele o máximo, né? O máximo. 2 meses de casado, a Maria ficou grávida. Veio a Cristina, que foi uma coisa maravilhosa. Eu sempre tive o apoio da minha mulher e da minha filha em relação à música. São os fãs número 1 e número 2. O número 1 não é a minha mulher, é a minha filha. Ela aprecia mais o meu trabalho, ela curte mais. Ela põe na internet, ela põe no Facebook, ela vai assistir, ela faz amizade com todo mundo por minha causa. Sou Cristina Nascimento, filha de Joel Nascimento, sou médica. Meu pai diz que eu sou a fã número 1 dele, e isso realmente eu sou a fã número 1, porque eu sei da história dele, sempre acompanhei, né? Eu nasci ouvindo ele tocar. Eu sei muito dos gostos dele, da forma que ele gosta, das músicas que ele gosta. Área externa. Joel toca violão sentado ao lado da filha. Da fábrica de tecidos, viola os meus ouvidos, eu me lembro de você. Como ele tem uma deficiência auditiva, né, que é uma coisa evolutiva, então, quando a gente era mais novo, ele ouvia melhor, né? Então ele dizia, eu gosto desse som, do bandolim. Então eu fui aprendendo. E com o passar do tempo, essa deficiência foi evoluindo, né? Foi piorando. E aí ele me pergunta, Cris, tá com aquele som? Tá alto o bandolim? Eu estou lá passando o som. E aí, Cris? Tá bom. Ela gosta do meu som, ela sabe qual é o meu som. Aí eu confio nela, vou tocar. Volume, tá tudo bem, tá tudo bom. Eu comecei a perceber que ele precisava dessa ajuda, e como eu já sabia, né, o que ele gostava mesmo, então ficava fácil para eu dizer, não, pai, você tirava um som melhor, faz assim, toca mais alto, não, tá trastejando. Então eu dou essa ajuda, e aí eu até acho que eu sou o outro ouvido dele, né? Joel segura alguns discos de vinil e mostra para a filha, que está em pé à frente dele. Eu tenho o maior orgulho de ser filho de Joel Nascimento, porque é um músico excelente, é um sentimento que ele tem ao tocar, juntando com virtuosismo, que deixa as pessoas realmente emocionadas, né? Ele passa uma emoção muito grande quando ele toca. Aê! Cristina beija a cabeça do pai. Joel não dispensa tocar uma boa música com os amigos. O violinista e compositor Zé Paulo Becker e o cavaquinista e arranjador Henrique Cases bateram um papo sobre choro com Joel. E tem aqui ao meu lado o professor Zé Paulo Becker, virtuoso no violão, amigo. Grande Joel. E o outro professor, Henrique Cases, outro virtuoso no cavaquinho, meu amigo também. E nós vamos tocar alguma coisa para vocês. Bom, meu nome é Zé Paulo Becker, eu tenho um grupo chamado Trio Madeira Brasil, junto com Ronaldo do Bandolim e Marcelo Gonçalves. Mas o meu começo na música foi no violão clássico. Durante muitos anos toquei violão clássico e depois é que eu fui me interessar pelo choro, pela música brasileira. E quem começa a ir um pouco mais a fundo no choro, é inevitável que vá admirar o trabalho do Joel Nascimento. Essa é a importância da obra dele, e desde dos grupos como a Camerata Carioca, enfim. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui e ao lado do Joel e do outro grande mestre, que é o Henrique Cases. De minha parte, eu agradeço. Bem, eu sou o Henrique Cases, cavaquinista, quer dizer, tenho outras atividades também, de professor, arranjador, produtor, radialista, escrevo livro, mas o principal mesmo sempre foi o cavaquinho, o violão e o choro. E o curioso foi que quando eu comecei a ter contato, finalzinho de 79,
quando eu fui convidado para entrar para a Camerata Carioca, o Joel, ele já estava muito íntimo de mim do ponto de vista musical, mas eu nem conhecia pessoalmente, nunca tinha sido apresentado. E fomos ensaiar pela primeira vez aqui na Penha, na casa do Maurício Carrilho, e esse ensaio foi até hoje algo que me marcou profundamente, porque quando eu ouvi ao vivo aquele som do bandolim do Joel, que não era um truque de estúdio, que não era uma coisa preparada daquela com aquela maquiagem toda do estúdio, mas era uma coisa, era aquilo mesmo, né? Quando eu vi que aquilo era possível, que aquilo era real, eu fiquei muito motivado para estudar cavaquinho. E quem me passou, por exemplo, palheta, exercício de palheta, técnica de palheta, ensinou como é começar uma música para ter um impacto, para você chegar impondo respeito, tudo isso, tudo de interpretação de palheta, de estilo, de choro, tudo foi o Joel nesses anos que a gente conviveu dentro da Camerata até 1986 intensamente, e depois continuamos a tocar juntos até hoje. Mas o pessoal mesmo fala que a coisa da minha mão direita e do som que eu busco conseguir no cavaquinho é mais influenciado pelo som do Joel Nascimento do que até do som de outros cavaquinistas. Fico orgulhoso com isso. Estamos ali tentando, até hoje. Em um quintal, Joel toca bandolim entre Henrique no cavaquinho e Zé Paulo no violão. Então, eu não sei qual foi dos dois que me influenciou mais. Por lado popular é o lado do subúrbio da Leopoldina, o subúrbio onde mora Pixinguinha, onde Borodino, essa coisa toda. A célula do subúrbio da Leopoldina, que é a Penha, ali tinha Cincinnati, tinha músicos que levavam você a tocar o choro. A escola estava ali. Eu tenho no choro toda a minha cultura popular. Por outro lado, aprendi muito com a música clássica, que eu estudei piano durante muito tempo, larguei porque perdi o ouvido. Mas tive muito ensinamento, inclusive estudei bandolim pelo piano, que a condução é a mesma de estudo, né? Independência de dedo, essa coisa é a mesma coisa. Então eu acho que o choro foi fundamental no final, na minha carreira, porque prevaleceu o choro, não a música clássica.